Bom dia, pessoal. Hoje eu vim trazer outra reflexão aqui para vocês, tá? Que eu estava meditando e veio aqui na minha cabeça, né? E eu precisava compartilhar isso com vocês. E essa reflexão é direcionado para relacionamento, tá? Relacionamento, casamento, para que entenda a forma e o plano de Deus desde o começo, tá? Aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando Deus foi criar a mulher, diz assim: Yahvé, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Auxiliar que lhe corresponda. Já na minha outra Bíblia ali de João de Almeida Corrigida, fala uma ajudadora idônea. Agora vamos ver aqui, ó, significado de auxiliar, tá? Significado de auxiliar. Disse de ou pessoa associada a outra, para ajudá-la em seu trabalho ou em suas funções. Disse de ou pessoa que tem papel secundário em determinada atividade. E aqui, vamos ver, ajudadora idônea. Ajudadora idônea significa uma mulher que é capaz de ajudar, apoiar, complementar seu parceiro de forma equilibrada e adequada. A palavra idônea enfatiza que essa ajuda é apropriada, competente e não subserviente, mas sim de igualdade e parceria. Então nós vemos aqui, né, que quando Deus decidiu criar a mulher, ele decidiu criar uma ajudadora, uma auxiliar, que esteja ali lado a lado com seu esposo, nem embaixo nem em cima, lado a lado, para que venha auxiliá-lo, né? Para que seja parceira, para que ali eles tenham igualdade. Se você, por exemplo, for olhar um médico ali trabalhando numa sala de cirurgia, ele tem ali na sala de cirurgia toda uma equipe auxiliar ajudando ele naquele procedimento, certo? Se esse médico estivesse sozinho ali, por exemplo, para dar anestesia, para passar instrumento, para olhar a máquina, a frequência cardíaca, e ainda fazer a cirurgia, e ainda fazer não sei o que lá, você acha que esse médico conseguiria? Você acha que a maior parte dos pacientes conseguiria sobreviver a uma cirurgia com uma pessoa só trabalhando? Sem auxiliares? Eu acredito que não, né? E por isso que ele tem ali essa auxiliar, essas enfermeiras ajudando, passando instrumento, fazendo ali as medicações, olhando a frequência, enquanto ele está concentrado naquele que ele precisa fazer. Porque cada segundo ali é precioso. Então ele não pode parar de fazer o que ele está fazendo para se atentar às outras coisas. Porque o tempo que ele tem ali não é muito, né? E a mesma coisa, isso funciona para o casamento, tá? Para o relacionamento.
E aí, quando o pecado entrou na terra, distorceu esse projeto que Deus tinha para o homem e para a mulher. E aí eu vou te dizer por quê. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, e no versículo onde Deus fala, né, o castigo de ambos, ele fala aqui, ó, a mulher, ele disse, multiplicarei as dores de tuas gravidezes, né? Na dor darás à luz filhos, teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Então, o que aconteceu aqui? Aqui na Almeida, fala quase a mesma coisa. Só muda algumas palavras. Fala assim, ó. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E aí, quando você olha aqui, ó, por exemplo, quando você vem aqui, eu gosto muitas vezes de estudar um pouco da Bíblia com a inteligência artificial, porque ela não só as coisas, acredito que Deus me dá discernimento pelo Espírito na mente, mas ela, como ela é uma fonte muito grande de conhecimento, ela me dá, assim, interpretações muito exatas de algumas palavras, de algumas coisas. Então, né, eu coloquei essa questão de teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E aí ela fala aqui que há duas interpretações principais: desejo de dependência ou afeto. A mulher passaria a voltar-se para o marido com desejo, carinho ou necessidade, buscando nele proteção e estabilidade. Porém, essa inclinação se tornaria assimétrica, pois seria marcada por uma submissão forçada e não equilibrada. Desejo de controle ou disputa de posição. Desejo de controle ou disputa de posição. Grava bem essa palavra aqui, ó. Em hebraico, a palavra usada para desejo, acho que, não sei como é que se pronuncia, tá? É aqui, ó. Texugá. Eu não sei como é que se pronuncia, mas enfim. Também aparece em Gênesis 4:7, onde Deus diz a Caim: o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse paralelo sugere que o desejo da mulher seria desejo de autoridade ou influência sobre o homem. Mas o homem acabaria dominando-a, ou seja, isso introduz um conflito entre os sexos, um reflexo do desajuste causado pelo pecado. E aí ela cita aqui, ó, ele te dominará. Essa parte mostra uma quebra na harmonia original entre homem e mulher. Antes do pecado, ambos foram criados para governar juntos, em Gênesis 1, 27 e 28. Mas com a queda, o homem passa a exercer domínio autoritário, muitas vezes opressor. A relação deixa de ser de parceria e passa a refletir o egoísmo e a hierarquia distorcida. Essa dominação não é um mandamento divino, e não é mesmo. Deus não fala que é um mandamento divino, e nem está nos mandamentos isso. Mas uma descrição do que o pecado causaria nas relações humanas, ou seja, não é ideal de Deus, mas consequência da queda. Isso é tão nítido que você vê hoje o machismo e o feminismo, a disputa dentro das igrejas, dentro das famílias, não só na igreja, mas na família, no mundo, essa disputa exacerbada de poder.
um querendo ser maior que o outro, né? Porém, como está escrito na Bíblia, ele te dominará. E por isso que o machismo, né, sempre está acima. Muitas vezes o feminismo tenta fazer de tudo ali, mas nunca consegue. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. E por isso que tem vários e vários relacionamentos se desvairindo assim, ó, absurdamente. Porque o homem pega esse papel machista de autoritário, não de autoridade, né, de autoritário, e usa, muitas vezes, para não ajudar a sua esposa, para não fazer o papel que ele precisa fazer. Acha que simplesmente por ele ser homem, ele não trabalha, não tem que ajudar em casa, não tem que ajudar a esposa com os filhos, não tem que lavar uma louça, não tem que fazer nada, porque ele é homem. Olha só o desequilíbrio. Isso é bíblico, gente. E a mulher, quando ela simplesmente está frustrada, ali ferida, ela começa a deixar o feminismo entrar dentro dela. Porque homem não presta, porque não depende de homem, porque não sei o que, não sei o que. Olha onde está o desequilíbrio. Porque não sabem trabalhar juntos. Essa disputa é constante. Aí você vai falar, mas lá em Efésios 5, 22, 25 fala: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Vós maridos, amai-vos vossas mulheres também, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só. Nessa nova aliança, né, lá em Efésios, fala aqui, ó, sim, a Bíblia fala sobre submissão da mulher ao marido, mas em um contexto diferente da opressão pós-queda. No Novo Testamento apresenta a submissão como parte de uma estrutura de amor mútuo e respeito, e não de dominação, né? A submissão aqui é voluntária, relacional e dentro da aliança cristã, não opressora. O marido tem a responsabilidade de amar sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, com serviço, cuidado, entrega total. Isso fala também aqui em 1 Pedro 3, 1, 7. Do mesmo modo, vós mulheres sede submissas aos vossos maridos, igualmente vós maridos coabitai-vos com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Mas nessa parte de vaso mais frágil, se refere a valor, delicadeza. Não é que porque a mulher é fraca. Não é porque a mulher é fraca, né? É uma submissão equilibrada, é uma entrega equilibrada de ambas as partes, né? Que as pessoas precisam entender. E aqui eu perguntei sobre a questão de sujeitar, né? O verbo sujeitar. Vamos lá. Eu perguntei da seguinte forma aqui, ó. O verbo sujeitar significa algo de livre e espontânea vontade. E aí aqui a resposta, sim, o verbo sujeitar, especialmente na forma reflexiva, sujeitar-se, usada na Bíblia, carrega o sentido de uma escolha voluntária, feita de livre e espontânea vontade, e não de imposição ou coerção. Origem do termo bíblico. No grego, no Novo Testamento, o verbo traduzido como sujeitar é hipotasso, que significa colocar-se sob autoridade, organizar-se sob uma liderança, voluntariamente submeter-se com propósito e ordem. E no contexto cristão, quase sempre com amor e honra mútuos. É importante perceber que não se trata de ser subjugado, que seria uma ação forçada. Sujeitar-se é uma decisão pessoal.
muitas vezes feita por causa de um princípio maior, com a paz, a ordem, o amor ou respeito. Então, como que você quer que a sua esposa se sujeite a você se você não tem honrado ela, né? Em muitas áreas. Você já parou para perguntar? Às vezes a mulher não quer simplesmente um presente, levar ela para comer em algum lugar, alguma coisa. Ela quer uma ajuda em casa, lavar a louça para ela ficar menos sobrecarregada. Ajudar ela a ficar com o filho enquanto ela dorme um pouco ou até mais tarde, né? Ou não, às vezes ela dá conta de tudo isso e ela quer um convite para jantar. Ela simplesmente quer que você anote. Ou o marido trabalha, dá tudo para a mulher e a mulher não reconhece, ela não se sujeita, ela simplesmente quer ali mandar, quer fazer e acontecer, não respeita o marido, acha que ele simplesmente tem que se matar, tem que fazer tudo o que eu quero mesmo porque eu tenho valor, e simplesmente não dá nada para ele. O marido chega e não tem um prato gostoso que ele gosta de comer, não se importa em fazer, né? Não se preocupa em saber que esse homem que trabalha muito para te dar tudo tá sobrecarregado. E aí sempre fica nessa disputa. Essa disputa de poder e não de parceria. Porque parceria ela não tem disputa. Já se fala a palavra parceria. É um trabalho em conjunto, gente. Então, vamos parar para analisar, para saber sentar, conversar, dialogar com seu parceiro, com sua parceira, para saber o que está acontecendo dentro de casa. Não é quem tem mais razão, não é quem tem prioridade, né? Aliás, a prioridade, acredito, num casamento quando você tem filho, é os filhos, né? Porque você simplesmente escolheu isso. Mas é importante analisarem isso, porque senão essa disputa não acaba. E por isso que os casamentos eles vão se desvairindo, assim, vão se desmanchando, né? Ou eles vão vivendo de aparências. E é onde dá lugar pro pecado que tá na porta batendo aqui, assim, ó. E é onde acontecem as coisas ruins. Então vamos se atentar, gente. Quando eu falo, isso é bíblico, tá lá. Tá lá, vocês viram que eu li pra você. É por isso que o machismo e o feminismo entrou com tudo na vida das pessoas. Porque ninguém quer ceder nada. Entendeu? Isso é bíblico, ninguém quer ceder nada, ninguém quer fazer uma aliança de parceria com seu cônjuge. Porque todo mundo quer ter razão, quer ser superior. Então vamos se atentar, gente. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Mais e mais difíceis. E é tudo que o inimigo precisa para destruir os lares de vocês. Então que essa passagem fique no coração de vocês e que vocês possam refletir imensamente sobre a palavra de Deus na vida de vocês, no relacionamento de vocês, na família de vocês. Então, um grande beijo e até a próxima.